temos alguns que passaram por gripe, por várias coisas durante essa semana. Alguns ainda estão. Hoje estivemos em Itapuá com o Grupo Babado de Saia, com uma apresentação que já tinha sido programada há quase um ano atrás. E foi bom, mas a gente sempre disse que poderia ter sido um pouco melhor, né? Porque o grupo mesmo, durante a última semana, todos estiveram assim, bem baqueados, né? Estejamos lembrando da Rose em oração. Ela está aqui hoje à noite, mas com aquela carinha de queijo ali, amarelinha, baqueada, com pneumonia. Então, estejam lembrando, né? Para que essa pneumonia também passe e que Deus pudesse estar curando. E é sobre cura que nós iremos falar nessa noite. Marcos, capítulo 7, do versículo 31 ao versículo 37. Marcos 7, de 31 a 37. E lá diz assim: Jesus saiu da região que fica perto da cidade de Tiro, passou por Sidão e pela região de Decápolis e chegou ao lago da Galileia. Isso foi uma viagem de mais ou menos assim uns 2 dias. Jesus pega um atalho de volta para Israel, né? Até chegar à região de Decápolis, que era uma chamada região das 10 cidades, um povo gentil. Por outro lado, quando Jesus sai de lá, muitos estavam glorificando o Deus de Israel pelo que ele havia feito, né? Continuando o versículo 32, trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, outras traduções falam em gago. Rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E esse é um dos milagres que só Marcos relata. Nenhum outro livro vai relatar sobre esse milagre, né? Então, aparentemente, esse surdo foi levado a Jesus por amigos que tinham fé que ele poderia ser curado. E eu penso para nós, é melhor nós levarmos os nossos amigos surdos a Jesus do que discutir com eles, né? Apresentar-lhes a verdade de Jesus. Então, o surdo e gago, ele pode ser comparado com aquela pessoa que não conhece Deus, os ouvidos espirituais estão fechados para a palavra e os lábios não glorificam, não oram, não expressam ação de graças, nem um testemunho, né, vibrante do poder que Deus tem para salvar, curar, confortar e socorrer. Então, são aqueles que não ouvem distintamente a voz de Deus e não falam livremente do que Deus faz, das suas grandezas, né? E a promessa que Deus fez lá em Ezequiel, ela é também para nós. Ezequiel 3,27 diz que quando eu falar contigo, abrirei a tua boca. Então, quando Deus falar conosco, também vai abrir a nossa boca para que a gente possa falar. E a gente nota aqui nesse versículo 32 que eles pediram para Jesus: olha, Jesus, imponha as mãos sobre este surdo gago, né, para que ele fique bom. Será que nós não fazemos muitas vezes da mesma forma? Nós oramos e dizemos para Jesus como a gente gostaria que ele fizesse. Mas Jesus, aqui nesse caso, né, não faz. As formas que Jesus age, elas são muito diferentes umas das outras. A gente já nota pelos evangelhos que Jesus curou no meio da multidão, outro Jesus mandou se lavar no tanque de Siloé. Esse surdo, ele tira para fora da multidão e trata bem pessoalmente, bem em particular, né? E eu diria que para alguns, Deus dá a bênção no meio de irmãos. Para outros, ele vai tratar no deserto. A forma como Deus trata com Eliseu não é a mesma forma que Deus trata comigo. Às vezes Deus pode te trazer uma resposta, uma cura no meio da congregação. Outras vezes ele vai tratar conosco bem em particular. Ele é o médico dos médicos. Ele cuida conforme a circunstância e a condição de cada um, conforme a necessidade de cada um. Ele vai saber o que ele precisa operar na Ellen e o que ele precisa operar em mim, não eu. Então, não diga a Jesus o que fazer, ele sabe o que ele precisa fazer e vai fazer da melhor forma possível. Versículo 33 diz: e tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo,
tocou-lhe na boca. Então, o primeiro passo em qualquer dificuldade é ficar a sós com Jesus. Isso você vai no seu quarto, no seu quartinho de oração, na sua oficina, ficar a sós com Jesus para ouvir o que Ele quer dizer, em meio àquela dificuldade que a gente está passando. Ele coloca os dedos no ouvido do surdo, como se ele quisesse dizer: eu vou furar esse obstáculo dos seus ouvidos, obstáculo que impede que o som entre de verdade, para que você também fale de forma correta, né? E restaure a audição desse surdo. Então ele queria, por meio desse sinal, criar fé naquele surdo. Levantando, versículo 34. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-se. 35. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Era como se Jesus quisesse dizer: olha, estou orando por você, faça você o mesmo. Ao olhar para cima, era como se Jesus estivesse dizendo: olha, estou pedindo ao Pai por você, para que você receba, né? Para que venha a cura de cima, mostrando aquele surdo que ele também dependia do Pai, como nós dependemos também do Pai, né? Então, olhando para o céu, a gente recebe coragem, renovo na nossa fé, não ficamos desalentados. A cura acontece quando Jesus diz: Efatá, abre-te, liberta-te, né? Então, imediatamente acontece, os ouvidos se abrem, a prisão da língua se desfaz e ele fala perfeitamente. Jesus quer abrir não só os ouvidos, mas também os olhos de todos os que são cegos, de todos os que são surdos, para que possam receber a luz da sua palavra. Amém. E muitas vezes Ele vai nos usar para isso. Nós que já ouvimos a sua voz, né? Nós que já andamos no seu caminho, Ele pode nos usar para que possamos abrir os olhos e os ouvidos daqueles que ainda estão surdos, cegos à palavra de Deus. Versículo 36. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgava. Naquele tempo, como hoje também, existiam vários messias falsos. Hoje a gente tem o Henri Christ, né, que é amigo do Antônio, quer dizer, da terra que o Antônio veio, eu sou irmão dele, que é muito conhecido, né? Mas ele anda por aí pelo Brasil se dizendo Jesus, né? Nasceu em Timbó e... Indaial. E era conhecido dos irmãos do Antônio, né? Então, a gente sempre brinca nesse sentido. Naquela época também existiam muitos messias falsos, que incitavam a população, fomentavam rebeliões. E quando Jesus diz: olha, não conta isso para ninguém, era porque ele tinha receio de que sangue de judeus fossem derramado pela perseguição dos romanos em função dessas rebeliões. Daí ele disse: olha, não conte para ninguém, porque eu não vim trazer rebelião, eu vim trazer paz, justiça, né? Então, mas parece que quanto mais Jesus falava, não falem, mais eles falavam. Será que Jesus precisa dizer para nós também: olha, fica quieto, não fala nada? Porque sempre que a gente pede segredo, parece que daí a língua coça para falar. Já perceberam? Puxa vida, falei alguma coisa para a Karine, falei: Karine, não fala para ninguém. Mas ela fica tão tentada, ela conta para o Eliseu, que é o melhor amigo, porque sabe que ele não vai contar para ninguém. Mas a língua dele também coça e ele quer passar adiante. Porque eu vejo hoje quanta dificuldade nós temos de falar desse amor de Jesus. Por isso estou fazendo essa anedota. Talvez, se fôssemos proibidos, falaríamos mais. Porque coçaria a nossa língua com o desejo de falarmos desse amor de Jesus. Né? Então, quanto mais proibiam, mais eles falavam. Mais eles divulgavam Jesus. E para finalizar, versículo 37. Admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem. Faz ouvir os surdos e falar os mudos. Não é assim? Não foi assim com a criação? E Deus olhou e viu que tudo era muito bom. O povo aqui dizia: tudo ele faz bem. Os sinais do reino de Deus, eles estavam acontecendo conforme havia sido profetizado em Isaías 35, 5 e 6. Então os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão, então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará
porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Tudo que Isaías tinha profetizado acontecia aqui. Não é lindo ver como a palavra de Deus se cumpre lá pelos profetas anunciada e aqui Jesus cumprindo essa palavra, né? Então que em nós também pudesse existir esse desejo de cumprirmos a palavra de Deus, anunciando ela ao nosso próximo, né? Para que muitos surdos e cegos ao Evangelho pudessem encontrar a luz da vida que é Jesus. Amém? Amém. Nós te agradecemos, Pai Celestial, porque podemos estar na Tua casa nessa noite. Nós te agradecemos por Tua palavra, que nós pudéssemos testificar daquilo que o Senhor tem feito por nós, das grandezas que tens operado em nossas vidas, ao suprir nossas necessidades, ao falar conosco através da Sua palavra, ao nos dares o nosso trabalho, a tudo que tão graciosamente nos tem dado, são grandezas Tuas, vindas de Tuas mãos. E nós te agradecemos por isso. Te suplicamos pelos enfermos, que Tu estejas com cada um deles. Sim, Pai. Sejas com a Rose em especial nessa noite, aliviando os sintomas da pneumonia, que Tu pudesse estar restaurando por completo. Amém, Senhor. Te agradecemos pelo diagnóstico feito, te agradecemos porque tens colocado médicos em nosso meio, sabemos do que Tu podes fazer, mas Te louvamos pela forma como tens trabalhado. Nós Te pedimos, fica em nosso meio nessa noite, que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém.